Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Acompanhe agora Diário de Bordo da Expedição Amazônia das Palavras. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Amazônia das Palavras, um projeto que pretende trazer a literatura brasileira, o pensar literário brasileiro para alguns rincões do Amazonas. Está fazendo isso de uma forma muito garbosa e contemplado pelo fato de estar em casa, de estar na Amazônia, onde eu nasci, me criei, onde eu vivi até a minha idade adulta e para onde sempre gosto de retornar, porque também é um retorno às origens. Daniel Munduruku é um escritor único no Brasil. Ele alia todo o conhecimento que ele carrega numa perspectiva da sua própria ancestralidade Munduruku a um conhecimento mais tradicional, que é o conhecimento da história escrita, da história transformada em letras, transformada em palavras. Ele leva a gente a reflexões muito importantes, especialmente numa perspectiva de como é que a gente vê o mundo, de como a gente valoriza ou não histórias contadas pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que a gente costuma conviver. Estou participando aqui desse projeto lindíssimo, chama Amazônia das Palavras, um projeto que pretende, está fazendo isso de uma forma muito garbosa, trazer a literatura brasileira, o pensar literário brasileiro para alguns rincões do Amazonas. Isso é muito, muito bacana. Eu estou muito contente de poder participar desse projeto, pelo menos nessa sua fase inicial. Já me sinto honrado e contemplado pelo fato de estar em casa, de estar na Amazônia, que é o lugar da onde eu nasci, da onde eu me criei, onde eu vivi até a minha idade adulta e para onde sempre gosto de retornar, porque também é um retorno às origens. Estar aqui nessa cidade de Itacoatiara, uma cidade que eu conhecia muitos anos atrás, ainda um jovem estudante, e voltar aqui como um escritor já tendo caminhado, feito todo um caminho pela literatura, para mim também é motivo de orgulho. Uma das grandes perdas que a humanidade promova seja justamente assassinar línguas, matar línguas, porque língua a gente não perde, Língua, na verdade, ela vai desaparecendo na medida em que ela não é falada. E quando existem políticas públicas que, ao invés de motivar que as línguas elas continuem, essas políticas acabam destruindo as pessoas e destruindo povos, comunidades que falam suas línguas tradicionais, ele está cometendo mesmo
lá, um etnocídio, um linguicídio, não sei como dizer isso, mas o fato é que as línguas elas são fundamentais porque elas contam um pouco da nossa humanidade, né? Da humanidade das pessoas. Cada povo, cada língua falada é uma forma de expressar a humanidade da gente. E quando a gente se permite, quando um povo brasileiro, né, se permite ou permite que políticas públicas não incentivem, não alimentem o orgulho nas pessoas de falarem a sua própria língua, está cometendo um ato assim muito cruel, né? Um ato de desrespeito às humanidades que são constituídas a partir da língua. Não é só isso, naturalmente, que nos torna humanos, não é a nossa língua. É que a língua ela revela o nosso jeito de olhar para o mundo, né? Por incrível que pareça, por mais contraditório que possa parecer, a língua são os nossos olhos, né? Porque elas reproduzem uma visão de mundo, um jeito de estar no mundo, uma compreensão de humanidade. Então é muito triste perceber que no Brasil muitos grupos indígenas ao longo dos últimos anos perderam a sua cultura linguística, né, que deixaram de falar a sua língua. Muito triste pensar que tem alguns povos no Brasil que tem tão pouca gente falando uma determinada língua, mas que desistiram de passar a sua língua para as crianças, ou desistiram de ter crianças para falar essa língua, porque estão tristes com os rumos das coisas, tristes com o rumo da humanidade, tristes, enfim, com o que fizeram da sua cultura. Então eu acho que viver no mundo que despreza, ou que desconsidera, desqualifica a língua das outras pessoas, é realmente motivo de muita tristeza, não é? E eu acho que como brasileiro, e todos aqueles que são efetivamente brasileiros, precisariam se irmanar, né, com todas essas culturas que estão sofrendo por falta de políticas públicas decentes que preservem suas línguas, porque o nosso país ele fala naturalmente o português como língua geral, mas nós temos outras 274 línguas que são faladas nesse nosso território, né? E essas línguas todas são leituras do mundo. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, que são leituras do mundo. E quando a gente aprende a falar uma língua estrangeira, e isso vale para qualquer estudante, né, do nosso ensino fundamental ou médio brasileiro, ou ensino universitário, quando a gente aprende a falar uma língua estrangeira, a gente está aprendendo um universo novo. Por que não aprender as nossas línguas nacionais, né? As línguas indígenas, ou algumas delas, ou uma delas, né? Por que elas não estão no nosso currículo escolar? Por que elas não fazem parte do nosso imaginário? Não é? Mais do que nomes ou palavras que a gente usa no nosso cotidiano e que são de origens indígenas, mais do que isso, né? Pensar mesmo uma forma de valorização. Eu, como educador, acredito que esse é o papel da escola, esse é o papel da educação, né? Na medida em que a gente valorizar essas línguas, essas culturas, a gente está valorizando a identidade brasileira. A gente teve casos aí de grupos indígenas que desistiram de falar a língua. Porque, primeiro que eles eram um pouco valorizados mesmo na sua cultura. Segundo, porque eles não podiam, eles queriam muito manter a sua cultura viva. E essa cultura viva passava por ter um território, e esse território lhes foi tirado. Manter sua cultura dependia muito da manutenção dos seus ritos, das suas danças, das suas preces tradicionais. E para isso tudo tem que ter um território, né? Tem que ter um lugar. Porque o que nos faz indígenas, efetivamente, é o nosso sentido de pertencimento ao lugar que a gente vive. Porque é o lugar onde a gente enterra nossos mortos, é onde a gente enterra os nossos antepassados, é onde moram os nossos ancestrais. Então cantar, dançar, né, rezar sobre aquele território é uma forma de a gente manter vivo
a nossa herança cultural, a memória dos nossos antigos. E esse grupo em especial, que agora eu não vou me recordar o nome, mas esse grupo em especial tinha desistido de manter a sua cultura porque seu território foi arrancado. E aos pouquinhos eles foram sumindo, desaparecendo, porque as mulheres não queriam mais engravidar, né? Os homens não tinham mais aquela paixão, né, por educar seus filhos, e aos pouquinhos eles foram se entregando ao vício, foram se entregando à bebedeira, foram se entregando às igrejas evangélicas que apareciam, né? E aos pouquinhos eles foram desistindo de falar a própria língua, falar da sua própria cultura, e foram desaparecendo até que, em determinado momento, tinha apenas um falante, um único falante da língua originária, e esse falante morreu, né, porque ninguém mais queria aprender a língua dele e porque também ele se recusava a ensinar para os outros, para as outras pessoas, porque não valia a pena, mesmo para efeitos de estudo antropológico e tal, simplesmente ele queria que a língua morresse com ele. Isso foi para mim muito chocante quando eu soube dessa história. Depois soube que outros povos passaram pelo mesmo processo, pensando inclusive os povos do Nordeste brasileiro, que foram obrigados a deixar de falar a sua língua, se esconder no meio da população, se misturar com a população local que estava crescendo, para poder fugir da perseguição, né? Perseguição dos invasores, né? Dos colonizadores. E aos pouquinhos eles foram perdendo a própria língua. Pra aprender, Amazônia das palavras.